Peraí, gente. Boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Deixa eu só fixar aqui. O tema de hoje vou contar uma história, né? Depois a gente entra no tema. Boa noite. Meu coração sofre em silêncio. O porquê, né, do coração sofrer em silêncio? Nós temos muitas perdas na nossa vida, né? Eu perdi a minha avó, né, com materna, um câncer. Foi uma perda para mim muito grande, né? Então falar sobre essa dor, né, que a gente sente, que não tem explicação, ela é bem difícil, né? Então nós precisamos falar dela para que possamos entender, né, como é, né? O que é sentir a dor? O que é essa dor que a gente tanto sente, né? Então, a importância de falar dessa dor é porque, gente, porque não é fácil lidar com ela, né? Perdi minha avó com câncer, a minha mãe recentemente com 2 anos com câncer, meu pai com câncer, a minha avó paterna também tem 3 meses que veio a falecer, também tinha Alzheimer. O meu avô, né, faleceu essa semana, né? É uma perda muito grande, não é fácil lidar com ela, né? Então, assim, nada quando a gente sente ela na pele para poder falar sobre ela, né? Então, a gente não é uma coisa assim, né, ela tá falando sem experiência própria, não, né? É uma dor muito complicada de lidar, muito difícil de aceitar. Então, por isso que hoje eu resolvi falar, né, desse tema sobre o luto, né? Não sobre o câncer, o Alzheimer, que aconteceu na família, né? Mas sobre o luto, né? Para a gente aprender a lidar com ele. Quais são os desafios que a gente tem, quais são as fases que a gente tem, né? Então, por isso que eu resolvi falar sobre o luto. Principalmente eu tive uma perda recentemente, né? Uma pessoa maravilhosa, meu avô, não tive muito contato com ele, mas o pouco que eu tive, o pouco que eu ouvia falar dele desde a minha infância, é uma pessoa maravilhosa. Gostaria de falar boa noite para todas as pessoas que já entraram aí, né? Arlinda, Cleide, a Cláudia, a Júlia, né? Sejam todos bem-vindos, a Victoria, né? O Alex, sejam bem-vindos. Falar sobre o luto, né? É um processo, ele é eterno, né? Um processo de tristeza muito grande, uma angústia muito grande, né? Pelo qual todos nós passamos, né? Não tem jeito, não dá para fugir, né? Não dá para a gente, né, passar, né, como se nada tivesse acontecido, né? Então, falar sobre ele de uma maneira onde nós podemos entender, né, com uma facilidade maior, né? Então, assim, após a perda de uma pessoa, né, de um ente muito querido, é muito difícil, né? Bem complicado, no fundo, no fundo. Apesar de ser, né, um assunto bem difícil, um assunto inevitável, que todos nós precisamos falar, todos nós vamos ouvir, né? São acontecimentos que acontecem com todas as pessoas que vivem nesse luto, né? Em algum momento, né? Nunca estamos preparados, né? Seja bem-vinda, dona Dalila, Psi, seja bem-vindo, Celiane, seja bem-vinda. Então, assim, o foco, né, principal é o quê? A gente aprender a lidar com ela, né? Aprender a lidar com essa separação da perda, né? Nós precisamos aprender a lidar com ela, porque nós somos separados de uma forma bem difícil, principalmente agora, nessa época da pandemia, né? Meu avô mesmo, a minha avó há 3 meses atrás, nós podemos nos despedir dela de uma forma bem carinhosa, todo mundo junto, todo mundo próximo, a família unida. E a do meu avô já não, né? Não puderam nem ver nada, né? Então, é uma dor muito grande. Seja bem-vinda, Priscila. Boa noite. Então, assim, o mais importante não é
lutar contra esses sentimentos, e sim aceitá-los, né? E respeitá-los. Boa noite, Bel, seja bem-vinda. Então, nós precisamos respeitar essa separação, né? Esse luto. Que, se nós pararmos para pensar, o luto não é só quando a gente perde um ente querido porque veio a falecer. Tem outras formas também de luto, né? A perda do luto também tem outras formas também. E o mais importante não é, lutar contra esse sentimento, né? Então a gente precisa ver, precisamos respeitá-los, a gente precisa, né, respeitar da melhor forma possível. E o normal é sentir, né, essa tristeza, né, pela perda, né, o conhecimento, né, os conhecidos, o conhecimento com as pessoas que estão tendo essa perda, saber ajudá-los da melhor maneira possível. A distância, né, entre os tipos dessas perdas, né, que é muito doloroso, né, encarar essa perda, seja ela qual for, né? Então, assim, é um tema que a gente precisa aprender a lidar, porque sempre estamos perdendo alguma coisa, estamos perdendo um animalzinho que faz parte da família, familiares, né? Então, assim, o envolvimento dessa perda é muito grande. E assim, quando chega, né, essa ausência, né, a gente ganha novos sentidos, né, conforme o tempo passa, para ajudar que passa esse momento de uma forma mais preparados, né, nós precisamos nos preparar para esse momento. E o importante é a gente conhecer algumas fases dele, né, porque assim nós estamos mais, não estamos tão vulneráveis, né, a gente vai estar mais preparados a lidar com esse sentimento. Um dos sentimentos dessa fase é a fase de negação, né? Que quando a pessoa tenta agir como se nada tivesse acontecido e dedica intensamente às atividades do cotidiano, né? Ou do trabalho, ou em casa, tentando não né, buscar, né, entender que a pessoa partiu ou que você teve esse luto, essa perda. E sempre, né, muitas vezes as pessoas se isolam, eles preferem se isolar do que encarar essa realidade, né? E não é bem por aí. Então a gente tem um outro processo também, uma outra fase que é a raiva, né, que as pessoas ficam com raiva, né? Esse estágio é normal sim, né? A gente se culpar pela morte das pessoas queridas, é normal se culpar, mas não é o correto, né? A gente não tem que se culpar porque a pessoa se foi, né? E tem também a barganha. O que é a barganha? É quando a pessoa tenta barganhar, fazer essa barganha pela vida, que são pensamentos que eu poderia ter feito algo para mudar, né, o que aconteceu. Não, né? Boa noite, Alves, seja bem-vindo. Então, assim, não dá para a gente mudar essa história, né? Não tem como, né? A gente precisa acreditar que tudo tem a sua fase, né? E essa fase é única, né? Única, assim, para aquela pessoa que veio a falecer, né? Porque cada familiar que vir a falecer, uma pessoa querida, um amigo, um conhecido, que seja muito próximo, tio, tia, né? Não importa quem for, e você tem aquele carinho especial, você vai sofrer, né? Que muitas pessoas chegam a entrar em quê? Né? Na famosa depressão, né? Então, assim, a depressão é um estágio bem elevado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E a depressão, nessa fase, a pessoa reconhece suas limitações, né? E tristeza, angústia, amargura, desesperança, deixa de ter esperança. Aparece muito nesses momentos das pessoas, né? Que a pessoa deixa de acreditar,
deixa de crer, né, em Deus, né, seja lá qual for a sua religião, você deixa de crer. Só que não, gente, nós não podemos deixar de crer, né? Não é porque o ente querido foi que significa, né, que o seu Deus deixou de existir. Nós não podemos de forma alguma, né, deixar de acreditar. Nós temos que confiar e acreditar, né, aceitar principalmente, né, aceitar essa situação é muito importante. Precisamos pensar, né? Pensar, sim, está doendo, está doendo muito, dói muito, é uma dor assim, que não tem explicação, né? É uma dor que não tem explicação. Então nós temos que parar, respirar e, né, tentar aprender a lidar com tudo isso. É fácil? Não, não é. Muitas vezes a gente vai precisar buscar uma ajuda profissional, né? Porque você se prende, você se fecha para o mundo, você se fecha para você mesmo, né? Que é o pior, né? Nós não podemos nos fechar, né? E sim aprender a lidar. Isso é no geral, gente, qualquer situação, né? Boa noite, Tati, seja bem-vinda. O procurar, né, essa aceitação é muito importante. Por isso que eu coloquei, né, meu coração sofre em silêncio, porque a gente sofre em silêncio, né? Seja bem-vinda, Simone. Nosso coração sofre em silêncio e nós não sabemos lidar com tudo isso, né? A gente precisa buscar e continua, Tatinha, né? Porque muita coisa que acontece, às vezes a gente se culpa, né? Que nem a barganha, a raiva, né? Então, assim, a aceitação, a pessoa abandona o desespero, ela consegue falar sobre a morte, né? A perda da pessoa sem angústia. Também começa a recordar os aspectos positivos. A aceitação é isso. Da relação vivida, de bons momentos com a pessoa. É isso que nós não podemos esquecer. Né? A minha avó, por parte de mãe, ela me criou desde pequena, entendeu? E era um carinho muito grande. Do jeito dela, a gente sabe que é do jeito dela. Seja bem-vinda, bem-vindo, Rafael, Maísa. Então, assim, e a perda dessas pessoas não é bem uma perda, né? A gente dá uma parada agora, né? Porque nós não sabemos como que é essa vida, como é que é, se existe uma outra vida, se não existe, né? Cada religião fala uma coisa, né? Então a gente vai aprender a lidar e vamos esperar para ver o que vai acontecer. Tempos diferentes. Então, Simone, a gente tem mesmo, né? Então, assim, a gente acaba passando por essa situação e a gente nem pode considerar como uma perda, né? Seja bem-vinda, Débora, Fabi, boa noite. Então, assim, essa pausa, né, Cleide, seja bem-vinda. Essa pausa que teve na vida, nada mais é porque a pessoa já viveu o que ela tinha que viver. Tatinha, eu vivo muito o futuro. Nós temos que aprender a viver o futuro? Temos sim. Mas nós temos que também aprender a viver o presente. É o presente focado, né, ali no momento, mas com o pensamento de futuro. Pensamento de futuro, porque se você faz errado agora, quando você passa para o seu futuro, o que você fez? O que você estava fazendo no seu presente, no seu dia a dia? Aí você dá aquela paralisada, né? Então, o problema aí maior que você precisa é o quê? O que eu estou fazendo com o meu presente? Será que o meu presente está sendo legal? Será que eu estou sendo boa comigo mesma? Né? Porque se eu não estou sendo boa comigo mesma, desculpa, né? Se eu não ser eu, se eu não ver as minhas falhas
os meus defeitos, as minhas qualidades, né? O futuro vai ser um pouquinho complicado mesmo, pode ter certeza, né? Então, como superar, né? Exatamente assim que eu estou, por isso estou procurando ajuda. É isso mesmo, você tem que procurar ajuda, entendeu? Porque assim, tem pessoas que conseguem lidar com essa perda, com essa, né, com essa pausa aí, né? Da pessoa que você estava muito próximo. Algumas pessoas conseguem, outras não. Outras precisam de ajuda profissional, sim, né? Isso mesmo, tá certíssima. Continua, não para, entendeu? Vai chegar uma hora que você vai conseguir, né, realizar todos os seus sonhos, que é o que a gente tem que lembrar, o sonho não pode parar de existir. Então, assim, como superar, né, esses medos? Normalmente, o luto dura em torno de 6 meses a 1 ano. É um tempo bom, um tempo legal de você aprender a lidar com ele. Entendeu? Então, assim, você aprendendo nessa transição aí, né, de 6 meses a 1 ano, é o tempo que a gente tem que nos adaptar, né, e ficar com as partes boas. E lembrar das frases que foi falado para você. Eu lembro que quando a minha mãe veio a falecer, né, eu fiquei com ela no hospital, eu falava para ela, mãe, eu preciso muito da senhora. Ela falava assim, filha, você não precisa mais de mim. Você já tem a sua família, você tem a sua faculdade, você já tem o seu trabalho, você conseguiu realizar seus sonhos. Então, assim, eu sempre lembro disso, né? Então, cada sonho que eu vou realizando, cada conquista, eu lembro do que ela me falou, né? E ela faz muita falta e sempre vai fazer, né? Nós não tivemos assim um contato de ponta a ponta, vamos colocar assim, né? Porque tem toda a minha história, os meus pais se separaram quando eu era pequena e ela teve que trabalhar. Então, é a história, é a nossa história, né? Teve momentos dela brigar comigo, eu achar que eu não merecia tudo, mas faz parte, né? É a história, né? Então, tudo isso a gente tem que saber lidar. Né? Nós temos que aprender a lidar com essa situação. Então, assim, até que chega essa aceitação, algumas podem ficar estagnadas e algumas fases, né? Que nem eu citei acima aí, né? Mas vamos lembrar que o processo individual é de cada um, né? Eu não posso querer encaixar, né, a minha forma de lidar com a da minha filha, com a do meu marido, né, que também teve perda também, né, com o irmão dele, também ele perdeu o irmão dele também. Então, assim, cada um lida de uma forma diferente, cada um sente a saudade de uma forma diferente, cada um mata a sua saudade de forma diferente, né? Então, assim, são sentimentos que não é padrão, né, de comportamento, não existe. Né? Nenhum é igual ao do outro, cada luto é diferente, cada um vai lidar com o seu luto de uma forma totalmente diferente. O que nós precisamos é aceitar, né? Como cada um vai lidar. Então, algumas atitudes podem ajudar a superar, né? A autossabotagem é muito comum durante esse luto, né? A gente fica se sabotando, né? Se a gente já se sabota no dia a dia, né, com trabalho, com formas, às vezes, de ser, como agir, né? Imagina referente ao luto, né? Então, assim, mas isso apenas vai aumentando, né, a intensidade que a pessoa está sentindo, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com essa situação, sempre, né? E... gente, vai perguntando, tá? Sem problema nenhum. Se tiver dúvida, tá? Se eu estiver falando alguma coisa que vocês não estão entendendo, pode perguntar, tá? Porque a intenção da live é essa, né? Ajudar as pessoas a entender os sentimentos, as emoções, tá? E como aprender a lidar com cada situação. Tá? Aqui são dicas, né? Aqui são dicas, são algumas sensações, alguns sentimentos que cada um possa estar sentindo aí e não está sabendo lidar, né? Então a gente deixa bem claro que é o conhecimento, né, que a gente vai passando para ajudar as pessoas a cada vez mais, porque nós precisamos de um mundo melhor,
né? Porque as pessoas estão muito descrentes, né? As pessoas estão deixando de acreditar, as pessoas estão desistindo, e a intenção não é desistir, né? É alavancar e melhorar cada vez mais. É isso que a gente precisa, tá? Então, assim, vamos dar algumas dicas aqui, porque que ajuda bastante, né? Cada um precisa respeitar o seu momento e o momento do outro também, tá? Não é só o meu, não, de todas as pessoas. Então, o nosso corpo, ele pode reagir de formas inesperadas, né? Isso é normal. Me sinto a solidão, porque nem eu tenho explicação. Primeiro, Priscila, se autoavalia, né? Como que tá? Por que que você tá sentindo essa solidão tão grande assim, né? Porque a solidão nada mais é a falta de alguma coisa, né? Ou de alguém. Mas como você está com você mesma, né? Como que tá essa parte eu comigo, né? Aonde está faltando alguém? Será que está faltando alguém mesmo externo, né? Ou está faltando interno, né? Então, às vezes a gente precisa ter dar uma olhada aí, uma autoavaliação, quem sou eu, o que que eu faço, o que que eu não faço, aonde eu estou buscando essas mudanças, o que eu quero, né? Porque às vezes o que a gente acha que falta do outro é o que falta dentro de nós mesmos, né? Então, o que precisa ser dado uma olhada aí, fazer uma autoanálise, o que está faltando realmente? Quem sou eu? Vocês fazem essa pergunta? Quem sou eu? Gente, é tão fácil falar como é o meu vizinho, né? É tão fácil. E eu? Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu não gosto? O que eu estou fazendo para mudar? Não estou falando só para vocês não, viu, Priscila? Estou falando para todo mundo, tá? Estou falando para todo mundo que ouvir essa live. O que eu estou fazendo para melhorar o meu dia a dia? Eu estou cuidando da minha saúde? Eu estou buscando realmente o que eu preciso buscar dentro de mim e fora? Né? A autoavaliação é muito importante, né? Então, o que eu faço realmente, né, por mim? Ou eu estou fazendo para o outro, para mostrar para as pessoas que eu estou bem, né? Às vezes a gente precisa parar e refletir, né? Muitas vezes, que nem, por exemplo, a gente trabalha num local, nossa, eu me sinto realizada, né? Então, olha, é muito legal, eu faço essas perguntas. E qual é a resposta? Né? A pergunta é fácil. Tenta responder, né? Para ver como que vai sair, né? Porque nós temos que perguntar e responder, porque tudo nessa vida tem uma pergunta e tem uma resposta, né? Então, qual é a resposta, né? Então, assim, o respeito pelo próximo é muito importante, né? Então, todos nós nós passamos por um momento de choque muito grande com essas perdas, que pode desencadear, sim, um apagão de consciência, algumas reações corporais, como tremores, vômito, desmaio, ataque cardíaco, né? E entre outros. Você vê, gente, olha, que tá todo... Se a gente parar para pensar, tudo, né, ataca o nosso lado emocional. A doença aparece de uma forma que não tem explicação, né? Mas eu estava tão bem. É que nem o tiozinho lá, a vida inteira comeu a feijoada cheia de toicinho, de torresmo. Nossa, que delícia, né? Aquela feijoada bem gostosa, bem, né, fortificante, forte, né? Só que assim, no dia que ele, né, foi lá e deu um piripaque nele, mas o que ele comeu? Ah, não, mas ele comeu
uma coisa tão leve. Ele comeu uma sopinha leve, né? Será que a sopa que ele comeu ontem, aquela comidinha leve, que fez mal para ele, ou que ele comeu a vida inteira lá atrás? Eu acho que é o que ele comeu a vida inteira, né? Então a gente fica comendo um monte de coisa, um monte de besteira, né? Que lógico, né, gente, é mais gostosa essas besteiras, né, do dia a dia, né? Bolacha recheada, biscoito recheado, né? Aqueles corinhos, né? Aquelas coisas, tudo que é gostoso, aquela carne, aquela gordurinha, né? É tudo que é o mais gostoso. Mas, né, nós temos que saber que nós estamos nos prejudicando. Não é o vizinho, não é ninguém, não. Somos nós mesmos. Entendeu? Então, assim, o emocional e o físico embaralha tudo, né? Naquele momento vira aquela mistura, né? E essa mistura, né, é que vão causar, né? Vai causar, né? Todas aquelas reações que nós tivemos lá em cima, os tremores, vômito, tudo, aonde vai entrelaçar e a gente vai embaralhar. E aí o que vai acabar acontecendo? Vão vir o choro, os gritos, os desesperos, a tristeza, né? Que elas chegam sem avisar. Elas não, ó, toque, 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 não bate na porta. Não bate, né? E aí fica uma coisa que não tem controle, né? Nós acabamos perdendo o controle da situação. Então, assim, deixe esse sentimento que venha, que saia para fora, né? O pudor, a vergonha, o receio não cabem, né, diante da perda de algum ente querido, ficar incubado. Não, gente, deixa sair para fora. O que nós não podemos é ficar 24 horas chorando, 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 desespero, desespero, desespero. Não, né? Nós temos que ter o controle das nossas emoções. Sim, sempre, né? Então vamos compartilhe esse sentimento, né? Então assim, vamos compartilhar, vamos se sentir mais à vontade, não se isola, né? O isolamento é normal, né? A vontade de se isolar é normal, mas não fica muito isolado, não. Em alguns momentos é necessário, sim, é necessário em alguns momentos, porque às vezes a gente não tô bem nem para mim mesma, imagina para os outros, entendeu? Mas durante esse luto, né, vamos ver esse processo de superação, né, em conjunto, né, não sozinho, né? É muito ruim, às vezes, você se isolar, você deixar de viver, né? Sim, né? É o que eu, né, vou até falar, é verdade, é bem isso mesmo. Algumas pessoas colocando para fora funciona, né? E vai funcionar sim, vai ajudar e muito. Vocês não sabem como que ajuda, entendeu? Não cale seus sentimentos, se abra, né? Se sinta confiável, né? Pode ser um profissional, pode ser um amigo, né? Mas coloca para fora. Se você vê que tem coisas que você não consegue falar para um amigo, procura um profissional, né? Vê o profissional que você sente confiança, que você já conhece ou pega indicação, entendeu? E procura sim, procura uma ajuda sim, né? Porque você vai falar das suas dificuldades e você vai superar, você vai saber superar, né? De uma forma mais tranquila. Perdi o meu pai, chorei muito dias e dias e resolvi tudo. Boa noite, Divânia, seja bem-vinda. Não é fácil, né? É difícil quando a gente tem essa perda, né? A gente, né, perde esse contato, né? É que assim, a gente acaba perdendo o contato, né, de ver a pessoa, de estar com a pessoa, mas no fundo, né, a pessoa está sempre dentro da gente, a gente sempre lembra, né? Minha mãe foi ao contrário, surtou no dia, mas se resolveu logo. Então, mas é porque ela colocou para fora, entendeu? As pessoas, quando no momento tá ali, né, coloca para fora, ela consegue reagir mais fácil. Porque ela colocou todo o sentimento dela para fora, né? Então foi o momento da despedida.
né? Eu também tive esse problema com a minha filha, que ela também não conseguiu, né, no dia, né, quando eu perdi minha mãe, e tá difícil, mas tem melhorado, mas não é fácil, né? É muito difícil. A fala é um instrumento muito poderoso, gente, muito mesmo. A saudade permanece, mas depois fica mais saudosa, do que sofrida. É isso mesmo, Simone. Então, assim, esse processo, né, esse instrumento da cura de pessoas que tanto amamos, né, que estarão prontas para te ouvir, né, as pessoas que vão poder confortar. Peraí, alergia aqui, gente. Tá complicado, né? Você espera, né, uma coisa e acaba acontecendo outra, né, nessa falta, né? E quando você usa o instrumento da fala, né, as pessoas conseguem se soltar mais. Obrigada, Edivânia, obrigada. Então, assim, não pensa né, que tudo o tempo vai tomar conta, né? Que esses sentimentos, eles não importam, eles importam e muito. Boa noite, Matheus, seja bem-vindo. Então, assim, lidar com essa situação da perda, né? Acreditar, né? Que as pessoas estão ao seu redor, elas vão te ajudar, né? Nesse momento, nessa despedida, né? De ajuda, né? Para ouvir, né? Lógico, a gente vai sempre ouvir assim, a mesma coisa, né? Chegou a hora da pessoa, né? A gente precisa aceitar, né? Não podemos ser egoísta, né? Mas quando a gente está sentindo na pele, né? Realmente o que aconteceu, o que sente na pele, é um momento difícil para respirar, né? Então eu já falo, chora, a gente literalmente não pode ser egoísta, mas coloca para fora, a gente tem um tempo de despedida da carne, né? Porque no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia, a pessoa vai estar sempre viva, sempre presente, né? Então, passou, vai demorar? Vai demorar. Eternamente, sempre vai lembrar. Né? Você sempre vai lembrar, você sempre vai estar ali, você sempre vai estar buscando, né? Mas às vezes as pessoas começam a se fechar por dentro e da própria cabeça da pessoa, né? E tudo parece maior e realmente gente, é muito grande. Olha esse afastamento, essa distância da pessoa, né? Porque você fecha os olhos, você vai ver a pessoa, mas você não vai ter o contato com a pessoa, né? Isso dói muito. É uma dor incontrolável, né? Literalmente é uma dor incontrolável, né? Então compartilha o que sente, o que você sabe que vai te ajudar a manter os pés no chão, a superar toda essa situação do luto, né? De uma forma mais leve, né? A gente vai ter que passar por ela, não dá para fugir, não dá para cortar caminho. Se não dá para cortar caminho, então vamos saber lidar. Até a raiva com as pessoas estão querendo ajudar. Gente, é aquilo, tudo são fases, né? Tudo são fases no momento que a gente está passando. Ninguém entende, né? Você já fala assim, ninguém me entende, né? Será que ninguém te entende ou será que você não quer que ninguém te entende, né? Então, tem coisas que a gente precisa aprender a lidar. E assim, tem várias formas da gente lidar com essa parte do luto. Sim, vem um conforto, sempre vem, né, Simone? Depois vem um conforto, e vai vir, né, sempre. Então, assim, muitas pessoas usam a arte, né? Se você sentir, né, que precisa dizer algo em mente, querido, pode escrever cartas, poesias, né, compor músicas, né? Quem consegue compor música, né? Que não é para todos, né? Então, assim, coloque, né, para fora, né? E em palavras, né, se preocupar com como vai ser o sentido, de como você está colocando, se você está falando da forma mais correta ou não, mas coloca para fora. Artesanatos, tem muita gente que se identifica com artesanato, né, com pintura de tela, fotografia,
E até mesmo com dança, gente, né? Dança que vai poder ajudar a desabafar os sentimentos, né? Você coloca para fora, né? A gente, né, acaba se, né, a gente não quer, muitas vezes a gente não quer, né, se revelar. Afinal, o próprio luto, né, não é a arte de dizer adeus, né? Muita gente vai dizer até logo, né? Porque um dia, né, é aquilo que eu falo, nós não sabemos como que é, né? Se existe a vida após morte ou não, se vamos se reencontrar ou não. Tá vendo? Você foi pintar, né? Foi um meio que você achou, tá vendo? E muitas pessoas nem param para pensar que elas poderiam fazer isso, né? Então, às vezes você dá uma dica para um amigo, uma amiga, seria a melhor opção, né? As cores ajudam muito, né? Porque a gente tá vendo só o preto e branco, né? Quando a gente tá nesse estágio, né? A gente não consegue ver as cores. A gente não consegue ver que o mundo continua sendo colorido, que a gente pode pintar a nossa história da cor que nós quisermos, né? Isso é muito importante, né? Encontrar, né, maneiras de se expor, se auxiliar nesse processo de superação do luto, né? Existe muito significado, né, e muitas experiências para isso, né? E o que nós não podemos também fazer é se culpar, né? Porque às vezes a gente se considera culpado, né? Olha o processo de culpa. Entenda que não temos controle, né, sobre esse acontecimento da vida. Faz parte. Que estamos aonde deveríamos estar, né? Faz parte. Olha, nesse processo que nós estamos vivendo agora, nesse momento que nós estamos vivendo, que não está sendo fácil para muitas pessoas, né? Porque até as pessoas que a gente não é que a gente tem certeza, né, que estão com Covid ou não, que venham a falecer, porque está dentro de um hospital, você já sabe que ele corre um risco, né? Então, tem toda essa burocracia de não poder ver, não poder ter contato, né, na hora de velar a pessoa, não pode nem velar, né? Então, fica muito difícil de entender, porque a pessoa está indo jovem, novo, né? Minha mãe também faleceu muito nova, com 58 anos. Tem pessoas novas aí, né, que estão falecendo, né, que você fica tentando achar o porquê, né, que muitas pessoas estão morrendo, né, gente, e nem guerra tá tendo, né, é uma guerra com vírus que ninguém nem vê a cara dele, não sabe como que é, né, então assim, é muito triste, né, tenho vários pacientes que perdeu aí a mãe, né, perdeu pessoas, cunhado, sobrinhos, né? E tem pessoas ainda que não acreditam, né? Que acham que todo mundo vai morrer. Boa noite, Dileuza. Seja bem-vinda. Então, assim, a dor, né? De fato, né? Pode despedir é muito cruel. Não poder despedir a dor é muito cruel, gente. Parece que a dor é maior de não poder se despedir da pessoa que veio a falecer do que a pessoa morreu, né? É muito difícil. Como fica o fato de não conseguir se despedir? Fica um trauma muito grande, né? A pessoa não aceita, né? A pessoa não vai aceitar. Ela não vai querer aceitar, né? É o não aceitar, mas não podemos não aceitar, né? Infelizmente ou felizmente, a situação que está acontecendo é essa. Né? O que nós devemos é não ficar com tanta raiva, não ficar com mais raiva, não pegar tanto ódio, tanto rancor, porque cada vez mais vai ficando pior, né? E não é isso que a gente precisa. É um inimigo invisível, literalmente invisível, né? Você não tem noção do tamanho dele e do espaço. Você só sabe que ele leva, né, a óbito, né? Poucos. Meu vizinho, gente, ele acabou de chegar a 53 dias, né? Ele foi no comecinho né, de tudo isso, quando tudo isso começou, né? Ele voltou assim muito debilitado, assim que você olha para ele, você fica, nossa, gente, coitado, né? Mas graças a Deus ele voltou. Muitos não estão conseguindo voltar, né? Então, como trabalhar essas despedidas? Simone, o pessoal não está conseguindo trabalhar essa despedida, né?
Porque ela tá vindo muito cruel, ela tá vindo assim, né, num sopro, né? Você assopra, a pessoa morreu, né? Então, assim, o trabalhar ele é tudo isso que eu tô falando, né? Você aprender a lidar com tudo isso, né? Vivenciar ele, de fato, não dá para fugir, não dá para correr, não dá para fazer de conta que nada está acontecendo, né? Então, nós precisamos trabalhar dessa forma, né? Com essa despedida, né? E trabalhar como ele era importante para mim. Seja bem-vindo, João. Ele era muito importante, essa pessoa, para mim, e ela vai continuar sendo importante. Se ela foi, né? Porque ela passou, né? Ela passou a minha vida, ela foi uma pessoa de sucesso, ela foi uma pessoa que me deu a vida, que ela me trouxe aqui, né? Então, assim, fazer aquela despedida que eu vou continuar a minha história, porque também era o sonho da pessoa, né? De ver o filho, o sobrinho, um ente muito querido, né? Continuar a sua história, né? A gente vai ficar com aperto no coração, não tem jeito, não tem para onde correr. Não se culpa, né, pela sensação, né, de viver essa alegria. Não se culpa, né, porque você está feliz e a pessoa não está mais aqui. Não, esse momento a gente não pode, pois também é necessário a gente dar esse tempo a si mesmo, né, para recuperar as nossas forças. Nós temos que recuperar. E lembrar que a pessoa também gostaria de ver a gente assim, né? Meu avô, ele era uma pessoa assim que muito querido, entendeu? Ele, no velório da minha avó, da esposa dele, né? Eu postei várias fotos, a gente sorrindo, porque ele era uma pessoa alegre. Mas muitas vezes ele paralisava o olhar assim, pro lado dela, né? Ali, né? Dentro daquele caixão. E você via dentro do olhar dele um olhar triste. Tipo, né? A minha velhinha se foi, a minha esposa se foi, né? Minha companheira se foi, né? Então, a gente já até tinha já uma noção que ele não ia muito tempo, porque ele ia sentir muita falta dela. E a gente sabe, a pessoa idosa é assim, né? Quando um vai, o outro, muitas vezes, não consegue ficar muito tempo. É muito difícil, né? Essa perda. Então, haverão momentos de saudade, né? De choro, de alegria, né? Pelo que vivemos juntos, né? O perdão, né? As levezas, né? De você sentir tudo isso, né? Existe culpa em voltar a vida ao normal. Então, mas não deve existir essa culpa, né? Porque eu acabei de falar, né? A pessoa era muito feliz, né? E você não vai estar traindo a confiança dela porque você está sorrindo? Não, não pode, não dá, né? Então, assim, procura ajuda sim, entendeu? Para poder superar toda essa situação. E não fica se culpando, tá? Não fica. Lembra o quanto a pessoa era feliz e o quanto ela queria que todo mundo fosse feliz. Então, algumas superam sozinhas e outras necessitam de ajuda, sim, para superar essa situação, essa perda, esse luto, né? Sintomas como depressão prolongadas, pensamentos suicidas, perda de peso, alerta, né? Ficam alertas, necessidade de ajuda profissional, né? Dá um jeitinho, não dá para parar não. Então, mas assim, todos nós temos a nossa oportunidade, né? Você tem a sua oportunidade, eu tenho a minha oportunidade, a minha mãe teve a oportunidade dela, meu irmão, minha filha, todo mundo tem, né? E não dá pra gente falar e pensar que ele não teve oportunidade, o outro não teve. Todos tiveram a sua oportunidade, né? Então, nós que temos que ver, enquanto pudermos escolher, né, as nossas oportunidades, né? Gente, a minha mãe, ela queria viver, né? Ela queria viver. Mas, gente, não sei. Muitos falam que a gente já assina um contrato com aquele cara lá de cima, né? Então, tem até um paciente que ele falava assim, que ele tem o passaporte dele. Né? Falava não, gente, ele fala ainda porque ele é vivo ainda. Ele falava assim, eu tenho meu passaporte lá em cima, entendeu? Então eu sei que o cara carimba, né? Ele tá tudo carimbado lá, a data que todo mundo vai, né? Então a minha data tá carimbada, eu não sei quando vai ser, mas quando for, não dá pra fugir, entendeu? Tem isso, gente.
Se você sente que está muito difícil superar o luto, procura ajuda de um psicólogo, ajuda de um profissional, sim, entendeu? Pensamento suicida, né, muito frequente, procura um psiquiatra, gente, não fica marcando bobeira, não, entendeu? Se você quer realmente viver, se você vê que você quer viver, entendeu? Que as coisas não são por aí, ó, olha a lamparina, acorda para a vida, né? Não quer apagar o passado como um apoio para seguir em frente. Gente, não tenta apagar o passado, não, entendeu? A gente tem que aprender a viver o presente, né, Tatinha? Não sei se já saiu, tá aí ainda. Temos que aprender a viver o presente com foco, sim, né, no presente e o pensamento no futuro. Vamos focar, vamos realizar, vamos buscar as oportunidades para que nós podemos ir adiante com a cabeça mais tranquila e leve. Tá? As pessoas estão doentes? Sim, estão. A vida segue o curso natural e é preciso seguir com ela. A gente precisa saber seguir com ela, sim. Né? Até esse caso desse paciente que fala, gente, que do passaporte, ele teve uma história muito dura, né? Eu lembro quando ele me procurou e ele perdeu a esposa dele muito nova. Eu não lembro agora se ela estava com 37, era por aí, gente, de 35 a 37 anos. É muitos casos, muitos pacientes, né? E ela muito nova. E eles decidiram que eles não iam ter filho, que eles iam aproveitar a vida, que eles, né, iam ter tudo o jeitinho deles, né? E eles foram construindo. E foi assim, uma bobeira, né? Ela simplesmente estava com febre, foi para o hospital, aí acharam que era uma coisa, estavam cuidando, e aí depois, quando foi ver, que também já era tarde, era uma outra coisa, mandaram ela para casa. Foi um sofrimento muito grande. Ele viveu muito tempo nesse luto. Passou de um ano nesse luto. E tentou outros relacionamentos, também não dava certo, porque tudo para ele era só a esposa dele, né? Porque um vivia para o outro, e novos, e um vivia para o outro, né? E eles viajaram, né? Boa noite, Neide, seja bem-vinda. Eles viajavam, né, para fora do Brasil, tudo, curtia muito a vida. E quando ela veio a falecer, para ele já não tinha mais sentido viver. Não tinha mais sentido fazer o que fazia com ela, porque ela já não estava mais ali, não dava para fazer com ela, né? E aí ele foi, né, foi só aumentando peso, aumentando peso, aumentando peso. E ele, né, ia no consultório e eu, né, conversava, falava para ele, né, que ele tinha que viver, que era o que ela queria, né? Gente, se a pessoa tá do seu lado, né, ela estava junto com ele e o sonho deles era viver. Será que ele estava sendo certo com ele? Estava fazendo certo? Entendeu? Então, assim, será que a gente tem que paralisar? Seja bem-vinda, Érica. Será que a gente tem que paralisar? Não. A pessoa queria que você vivesse, queria que você fosse feliz junto com ela, né? Então, vamos parar para ver. Se a pessoa tinha esse pensamento, por que eu vou paralisar? Por que eu vou deixar de viver? E hoje em dia eu sigo ele, né? Hoje ele não passa mais comigo, mas eu sigo ele pelas redes sociais e vejo, né? Ele tá com uma pessoa, né? Dá para ver que é uma pessoa maravilhosa, né? Ela tem um filho, né? Eu acho muito bonito isso, porque assim, olha a história, né? Eles não queriam ter filho e ele se encontrou com uma pessoa, né? Que a pessoa tem um filho, né? E os dois deram certo, estão dando, né? Estão passeando, você vê que está curtindo. Deve ter um momento de briga, deve ter, porque todo casal tem, não adianta, não tem jeito, não dá para fugir, né? Mas ele fazendo natação junto, né, com o menino que é filho dela, né, que agora com certeza deve tratar como filho dele também, né? E é muito legal você ver isso, que a pessoa acordou para a vida, que a pessoa literalmente enxergou que não dá para ficar estacionado, não dá para ficar se sabotando mais,
Gente, ele tá perdendo peso, eu fico acompanhando, eu vejo, né? Falo, nossa, olha, ele perdeu peso, que ele não conseguia. E também não queria fazer a cirurgia, mas ele não fez a cirurgia, até onde eu sei, né? Mas ele tá ali cuidando da saúde. Tá vendo como vale a pena? Quando a pessoa entende, né? Que não é o que a outra queria viver. Eles queriam viver junto, né? Isso, ele fala. E é muito engraçado, ele se deu a chance, é isso mesmo, Simone. E ele fala, é muito gratificante você ler, né? Graças à senhora, eu voltei a ser feliz. Aí eu falo para você, será que ele deixou? Será que ele esqueceu o grande amor da vida dele? Não, ele não esqueceu, né? Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que lá de cima eles estão olhando por nós, né? Então, né, continua orando por nós, continua em pensamento positivo, nos ajudando a cada vez mais crescer. É isso que a gente precisa, né? É isso que nós precisamos, né? Continuar. Sempre, 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 todo sempre, né? Escrever uma história diferente. Não precisa esquecer, não precisamos esquecer as pessoas que a gente ama. Pelo contrário, né? Nós temos que ser e continuar sendo, principalmente, o que eles também queriam, né? O nosso sucesso, que nós podemos, né, buscar. É fácil falar, né? Dói muito, gente, quando você perde uma pessoa assim. Dói muito, é uma dor que não tem explicação, né? Por isso que eu tô falando, precisa de ajuda profissional? Busca, né? Uma pessoa que você conhece, uma pessoa que é indicação, né? Por que não? Né? Temos que buscar sim. E buscar é como? Né? Acreditar. Tudo que eu falei aqui, né? Foi muito fácil, né? Nossa, tudo que ela falou, nossa, é fácil. E colocar em prática? Como é que é? Né? Como que é colocar em prática? Entendeu? Como que é colocar em prática? Né? Então, assim, vamos buscar. O profissional tá aí para isso, né? Tem profissionais e profissionais, a gente sabe, né? Mas vamos atrás daquele que você sente, né? Que a pessoa vai te ajudar, né? Quando perdi meu pai, deprimi muito. Mas um dia falei em voz alta: me desculpe, pai, preciso seguir. Mas por que você pediu desculpa para ele, coitado? Entendeu? Você acha que ele queria ver você deprimida? Né? Não, né? Nós temos que ser feliz para que eles também possam ser felizes. É porque assim, você acabou entrando, né, numa parte, Simone, que você se travou, né? Tipo assim, meu pai morreu, eu não vou viver mais, né? Só que, às vezes, eu não te culpo, Simone. Sabe por que eu não te culpo? Porque, às vezes, as pessoas colocam isso, são crenças, né? São crenças, né? É que nem aquela pessoa quando antigamente usava o preto como luto, né? Então, como uma traição, um luto, né? Mas não é, né? Não é dessa forma que nós temos que ver. Mas é isso. Essa traição. Aí você esqueceu o seu pai? Como se eu fosse esquecer. Você esqueceu ele? Não. Pelo contrário, né? Eu tenho certeza que cada dia você lembra mais dele. Cada dia a gente lembra mais, né? Sempre está lembrando, né? Parece que não, parece que a pessoa não se foi, né? A pessoa está por aí, né? Ela continua por aí. E ela continua. Ela vai continuar. São tabus, são crenças, né? São crenças que foram colocadas que se você fizer uma festa, né? Lógico, né, gente? Morreu hoje, vamos fazer a festa sábado porque a pessoa morreu, né? Tem lugar que o pessoal bebe pinga, cachaça quando a pessoa morre, né? Cada um tem uma tradição, né? Mas isso não significa que você não possa festejar, né? Você não possa comemorar, né? Não possa ser feliz, não possa buscar algo melhor, né? Então, assim, gente, qualquer dúvida,
né, vai estar disponível, né, quem entrou depois vai estar disponível no YouTube, né, vai estar no Facebook, vai estar no Instagram, tá, no IGTV, tá bom? Pode mandar no direct também, tá, gente? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês colocam lá, tá? E tem também o meu WhatsApp também, tá? Qualquer coisa tem meu número, né? O pessoal tá colocando aí, eu nem vi, gente, mas o meu contato aí, qualquer coisa se precisar. Jamais ficou uma lembrança gostosa e divertida. Lembro do melhor e rimos muito sobre, muito legal, muito bom. Muito bom, gente. O importante é isso, né? Guardar no coração, guardar no nosso dia a dia, né? O que nós temos de mais importante da pessoa, tá? Teve momentos de briga? Sim, deve ter tido, porque família é assim mesmo, gente. É a grande família, né? Sempre tem que ter alguma coisa. Mas procurar sempre, tá? Cuidar das nossas emoções, porque tudo tá ligado nas emoções. Vamos aprender a respirar. Vamos aprender a como lidar com todas as situações. Não consegue lidar sozinho? Não fiquem batendo a cabeça, não fica dando murro em ponta de faca. Vamos buscar uma ajuda, né? Hoje não está tão difícil, né, buscar uma ajuda profissional, entendeu? Então, vamos buscar. Olha, hoje em dia tem várias coisas, não vamos ficar aí paralisados, entendeu? Não vamos ficar achando que o mundo acabou, tá? Vamos estudar, vamos aproveitar, não vamos ficar tanto ligado na internet, na TV, ouvindo sobre o que está acontecendo, o que não está acontecendo, tá? Tem que ver, tem que estar a par, mas não, as pessoas estão ficando deprimidas, né? As pessoas estão ficando doentes de tanto assistir coisa ruim. Hoje tem consulta por Skype, isso, tem consulta pelo Skype, até o WhatsApp hoje também tem, né? Tem lá a tarjetinha lá do cadeadinho, proteção, entendeu? Tem o Zoom, né? Olha, online temos terapia, tá? Não para de cuidar da sua saúde mental. Lembra que vocês são importantes para vocês. Olha onde está a dor, tá? Então, assim, um abraço, obrigada, gratidão, obrigada não, gente, gratidão, né? A gratidão aí é a alma do negócio. Gratidão por vocês terem tirado um tempo aí, tá? Mas é para vocês, tá? Não é para mim, tá bom? Então, assim, um beijo para todos, ficam com Deus, tá? Dão sempre uma olhada lá no YouTube, que sempre vai ter informação do que está acontecendo, do que nós estamos postando, tá bom? Ficam com Deus e gratidão, gratidão. Tchau, gente. Até a próxima. Gente, eu tô mexendo em outro lugar aqui. Tchau.